A semente da maternidade. Hoje eu vim conversar com vocês. É um papo feminino sobre maternidade, sobre o desejo por ser mãe. Vim contar para vocês o meu testemunho de como que Deus plantou no meu coração esse desejo por ser mãe, por ter um filho. Então vamos começar aí logo lá pelo começo. Eu vou contar para vocês um pouco da minha vida na infância. Quando eu era criança, eu cresci escutando da minha mãe que ter filho não era uma coisa boa, que não tinha sido uma experiência boa para ela ter sido mãe, até porque ela teve um casamento um pouco frustrado, né? Ela casou logo com meu pai e logo engravidou, então eles não tiveram um momento assim de casal, né? Os filhos, eles são bênçãos, sim, eles são bênçãos, são a alegria da vida da gente. Ter filho é uma bênção, mas é importante que a gente não se precipite, né? É importante a gente casar, ficar um tempo casado, né? Curtir o parceiro, curtir a parceira, os dois construírem, solidificarem o relacionamento, estruturarem a vida, estruturarem um lar, para então ter um filho dentro de um lar saudável. O que não foi o caso dos meus pais. Eles estavam começando a vida, foi tudo muito bagunçado, minha mãe logo engravidou de mim, e eles eram muito pobres, assim, tinham uma situação financeira um pouco ruim, né? Só meu pai trabalhava, minha mãe, por ter tido engravidado, não conseguiu trabalhar fora, e eles foram morar no quintal da minha avó, numa casa que tinha nesse quintal que meu pai construiu para eles morarem, e já começou errado daí, porque era o quintal de outra pessoa, a minha avó não aceitava aquela situação, não tratava minha mãe bem, então foi todo assim um contexto de frustração, não pela maternidade só em si, mas pela condição que eles viviam, né? Ela vivia se sentindo pressionada no quintal de outra pessoa, com uma criança pequena, passando dificuldade, necessidade. E eu era uma criança que eu nasci com alguns probleminhas de saúde. Eu passei da hora do parto e tomei sujeira do parto e afetou a minha visão. Eu tenho sequela nessa visão, na vista direita. E aí, não só isso, né? Eu tinha alergia ao leite materno. Minha mãe me dava de mamar, me amamentava e eu vomitava. E toda hora era assim, ela me amamentava e eu vomitava. E passava mal, tinha dores no estômago e eles não tinham condição de me dar outro leite, então foi essa situação até que acontecesse o meu desmame por volta aí dos 3 anos de idade. Então foi bem complicado, assim, minha mãe teve uma maternidade complicada, sem apoio, os pais dela moravam em outra cidade, e aquilo mexe muito, né, com a cabeça da pessoa. Hoje, que eu sou mãe, eu entendo isso, o quanto mexe com a cabeça da pessoa. Assim, eu olhando, né, a situação da minha mãe na época, eu acredito que ela tenha tido uma depressão pós-parto, né, um momento de fragilidade muito grande, uma crise de ansiedade ou um burnout, igual o que eu tive, inclusive tem um vídeo no canal falando sobre isso, mas foi um momento, assim, de fragilidade dela, com uma criança pequena, um casamento recém-formado, uma situação financeira difícil, então a maternidade, para ela, né, de início, não foi algo muito bom, e eles começaram também a ter desentendimento muito cedo. Meu pai começou a trair minha mãe com outras mulheres, e acho que na cabeça dela ela associou as traições, assim, com o fato dela ter criança pequena, e eu não sei, eu sei que foi uma situação muito complicada, e ela teve a maternidade como algo ruim na vida dela, foi um processo difícil, né, e meu pai nunca foi um homem muito presente, assim, com os filhos, né, foi tudo sempre minha mãe, sempre minha mãe que cuidou de nós, minha mãe que se virava nos 30 para poder comprar as coisas pra gente, porque meu pai ganhava pouco. Minha mãe começou a trabalhar na rua vendendo salgadinho, assim que ela pôde, que ela conseguiu tirar eu do peito, né, para poder comprar as coisas para mim, que era só ela mesmo. Então a gente cresceu, eu e meu irmão, escutando muito isso. Ah, porque se eu quiser alguma coisa, eu tenho que correr atrás, porque seu pai não faz nada por nós, porque, sabe, aquela coisa assim, que a falta da paternidade mesmo, né? É a falta do posicionamento do meu pai como pai também, né? Que foi algo muito difícil pra gente. E eu já cresci com isso na minha cabeça. Eu cresci achando que a minha vida ia ser como a vida da minha mãe, que se eu quisesse ter alguma coisa, conquistar alguma coisa, eu teria que correr atrás, até porque essas foram as palavras que ela plantou dentro de mim. Hoje eu vejo que não foi por mal, assim, né? Ela nem sabia o que ela estava fazendo, o tanto que ela estava trabalhando isso na minha mente.
E eu cresci escutando isso, e na minha cabeça, e minha vida ia ser assim, que eu só ia construir uma casa, um bem material, alguma coisa se eu corresse atrás. Isso tirou a identidade do meu pai como homem da casa, e eu estava fazendo e repetindo a mesma coisa, tirando a identidade, quando eu casei com meu esposo, dele como homem da casa. Repetindo, né, o mesmo paradigma implantado dentro de mim, por essa atitude da minha mãe. E assim foi a minha infância. Eu tinha 7 anos quando minha mãe engravidou do meu irmão novamente. Ela ficou grávida e aí foi a mesma coisa. Ela vivia brigando, eles brigavam muito, e só ela que cuidava de nós, e ela tinha que trabalhar. Então, já muito cedo eu comecei a cuidar de uma criança, que não era meu filho, mas era como se fosse, porque era eu que cuidava dele, para minha mãe conseguir trabalhar, o pouco que ela conseguia trabalhar, para a gente ter o que comer em casa. E meu irmão era uma criança muito difícil, assim, hoje a gente entende que ele tinha algum problema, né, um déficit de atenção, um grau de autismo, então era muito complicado. Ele chorava muito, tinha muitas crises de choro, assim, de desespero, de nervosismo, e eu não sabia como lidar, porque eu era uma criança também, né? Eu tinha pouco mais de 7 anos, e eu cuidava de uma outra criança, então isso me traumatizou muito, e minha mãe sempre com aquilo na cabeça. Ela falava na minha cabeça que não era para eu ter filho, que se eu pensasse bem eu não teria filho, que filho atrapalhava, que olha o trabalho que filho dava. E eu fiquei com isso por muitos anos sendo gerado em mim. Então eu criei esse trauma dentro de mim e nunca quis ter filho. Nossa, quando eu casei, falar de filho para mim era igual se eu estivesse brigando comigo, se tivesse, sabe, era arrumar confusão comigo, porque eu queria tudo menos ter um filho. Não, você tem filho? Não, eu nem quero. Ah, mas por quê? Eu não quero nem conversar sobre isso, não quero nem falar nada sobre isso, sabe? Era uma ofensa para mim. Então eu tinha isso, esse paradigma bem frisado assim na minha vida, na minha mente, aquela coisa assim que era para arrumar confusão mesmo se falasse sobre o assunto. E até então eu me cuidava bem certinho, né, para mim não ter filho. Tanto que eu fiquei casada 10 anos com meu esposo, só depois a gente foi se organizar para ter um filho. Mas conforme eu fui crescendo, desenvolvendo e conhecendo mais a Deus, Deus foi plantando essa sementinha dentro do meu coração aos pouquinhos, assim, demorou mais de 1 ano e meio para eu ter esse desejo de ser mãe. Deus me deu minha casa, tenho o testemunho aqui de como Deus me deu a casa também, vou deixar fixado aqui por último para vocês assistirem. E enquanto Deus me dava a minha casa, poucos meses depois eu comecei a ter um sonho que com uma criança, que eu amamentava uma criança, e aí de repente aquela criança não era mais uma, eram 2 crianças, e eu ficava com aquilo na minha cabeça, e eu chamava uma daquelas crianças de Rebeca. Eu fiquei com aquilo na minha mente, e essa criança chamada Rebeca começou a me perseguir em todo lugar que eu ia, isso na minha vida real, tá gente, no meu trabalho. Eu no início eu fazia a parte financeira do meu trabalho e atendia no caixa. Então eu ia atender o caixa do meu trabalho, aparecia uma Rebeca lá. Ou a Rebeca estava grávida de uma criança, ou a pessoa estava grávida de uma criança chamada Rebeca. Era a Rebeca na rua, era a Rebeca no mercado, até um cachorro de uma mulher, que um dia eu fui no mercado comprar, eu nem me lembro o que, eu escutei, Rebeca, vem pra dentro, quando eu fui olhar era o nome da cachorra. Então aquilo ficou dentro de mim, cravado assim, Rebeca. E eu achava, então, que eu comecei a achar assim, acho que Deus vai me dar um filho, vai me dar uma criança chamada Rebeca. E fiquei com aquilo na minha cabeça, mas com muito medo. Fiquei 1 ano com essas Rebecas me seguindo. E aí chegou ao ponto que eu passava em frente das lojas, eu via roupa de criança, eu via sapatinho de criança, eu achava bonito, começava a me emocionar. As crianças começavam a se aproximar de mim e vinha pedir colo, os filhos dos outros, assim. Eu ia atender às vezes no caixa, as criancinhas pediam colo, entrava lá dentro, vinha brincar comigo. E eu comecei a olhar para as crianças com um olhar com um pouco mais de amor, sabe? Comecei a pensar. Até que um dia eu não aguentei mais e fui orar a Deus. Perguntar a Deus se era aquilo que Deus estava preparando para mim, se Deus tinha me dado a casa, porque Deus queria me dar um filho. E antes de Deus me dar o filho, Deus me deu um lar para que eu não repetisse a mesma história da minha mãe, de ter um filho sem ter um lar. E aí eu orei a Deus com muito medo. Falei, meu Deus, eu tô com muito medo, mas se o Senhor quer me fazer mãe, eu vou aceitar esse desafio, mas eu quero que o Senhor gere em mim o amor, né, que eu não tenho e que eu não conheço.
E plante em mim essa sementinha do amor para que eu venha amar essa criança, mesmo antes de eu estar grávida, mesmo antes dela ser formada em mim, que eu tenha amor por ela. E eu aceito o desafio. E, gente, oração é uma coisa que tem muito poder, literalmente, assim, e a fé é uma coisa muito viva. E Deus, ele só espera um posicionamento, só um, da nossa parte, para poder fazer a parte dele. Ele não vai ser intrometido e fazer aquilo lá, não. Ele espera o seu posicionamento para ele agir. Eu fiz essa oração e não demorou um mês, nem um mês, eu já estava grávida. E olha que eu fiquei 10 anos casada, me cuidando tudo certinho. E em um mês que eu orei a Deus, eu estava grávida. Aí eu fiquei desesperada, com medo, tudo, mas eu fui lá novamente, orei a Deus, entregando aquela criança a Ele, consagrando aquela gestação a Ele, pedindo para que Ele me desse uma gestação tranquila, feliz, né, um momento de comunhão com Ele, que fosse algo especial, que me trouxesse alegria e a presença dEle na minha vida enquanto eu gestava aquele bebê. E assim foi. Hoje que o momento mais feliz da minha vida foi a minha gestação. Passei uma gestação super tranquila, não tive nenhum problema gestacional. Meu bebê se formou certinho, cresceu, desenvolveu. Nossa, eu fiquei super bem. Deus prosperou nossa vida financeira, reformamos a nossa casa. Não fiz nem chá de bebê, gente. Eu comprei literalmente tudo. Nós, eu e meu esposo, compramos fralda, compramos o enxoval do bebê, roupinha, tudo. Nós tínhamos tudo, nós temos tudo, graças a Deus, né? Enfim, foi uma bênção do Senhor Jesus. E Deus me deu um varãozinho. Para minha surpresa, não foi a Rebeca. Mas eu fui ler a Bíblia, pesquisar, né, ver a história de Rebeca. Mas esse é um outro testemunho. Enfim, Deus me deu um menino, me deu um varãozinho. O nome dele é Luiz. Meu menininho hoje vai fazer... Ele tem 2 anos e meio. No final do ano ele completa 3 aninhos. E a gestação foi boa. O parto, eu tive um parto tranquilo também. E até o primeiro aninho do meu menininho foi assim, foi tranquilo. Eu trabalhava, né? Consegui trabalhar, consegui uma pessoa para cuidar desse bebê, tudo. Mas aí começou os desafios, porque é desafiador, né? A gente tem uma criança pequena, tem que trabalhar fora, tem que chegar em casa, cuidar de casa, dar atenção para o esposo, dar atenção para o filho. É um momento assim que exige muito, eu acho que de toda mulher. E eu comecei a ter crises de ansiedade. Acho que por esgotamento, por canseira mental e física, eu começava a ter muita falta de ar, um sufocamento, assim, uma coisa ruim, e aquela angústia, e depois comecei a ter pensamentos ruins, assim, uma tristeza profunda dentro de mim, e aí aquela crise vinha e passava. Fiquei durante 1 ano tendo essas crises, comecei a tomar alguns remédios fitoterápicos que ajudavam bastante, aí até que eu passei por um médico, meus exames todos alterados, meus hormônios todos ruins, assim, tudo no meu organismo baixo, né, algo que às vezes a gente acha que é espiritual, mas é físico, né, nem tudo na vida é espiritual, nem toda perseguição do inimigo é seta do inimigo, não, existem coisas que são químicas, fisiológicas, algo errado ali no seu organismo e que desanda todo o resto, e o excesso de trabalho, de estresse, tudo, sabe, e a maternidade que é algo desafiadora, literalmente, que mexe muito. Depois de eu passar esse processo, eu pude entender melhor a minha mãe, entender um pouco do comportamento dela, só que eu tirei como lição não repetir, né, esse comportamento que ela teve, da maternidade ser algo ruim, de frisar isso pro meu filho, até porque ele não tem culpa e eu não quero que ele carregue essa dor e essa pedra com ele, porque é uma fase, tudo na vida passa. Inclusive já tem alguns meses, né, que eu passei por isso e hoje eu vejo que realmente tudo na vida passa. E o que importa é a gente ter a mente aberta, né, para poder entender que tudo é processo e que o processo é algo que te forja, que te torna melhor e mais resiliente. Mas eu vim contar esse testemunho para vocês por quê? Para dizer que tem pessoas que têm aquele sonho, né, de ser mãe, que tem aquele sonho pela maternidade, e tem outras que não. Mas a maternidade é algo divino, você poder gerar uma vida é algo divino, é algo literalmente de Deus e você sente a presença de Deus durante a gestação e depois também, quando você se torna mãe, quando você tem que aprender a amar uma outra pessoa, amar um outro ser que veio de você, mas que é totalmente diferente de você, é algo divino. Então, eu não vi muito assim
vídeos falando sobre isso, sobre pessoas que tinham esse mal-estar em relação à maternidade. Lógico, tem pessoas por aí que engravidam e tiram o bebê, enfim, mas a gente não vê ninguém falando muito sobre isso. A gente vê muitas pessoas romantizando mesmo a maternidade, e é algo que muitas pessoas passam hoje em dia, né? Tem muitas pessoas que não têm filhos, tem muitas pessoas que não fazem projeto em ter filhos, mas hoje eu vejo o quanto é importante. Acho que toda mulher precisa ser mãe, nem que seja de um único filho, mas é importante. A maternidade é algo divino e a gente passa a amar mais a vida e a amar mais as pessoas. E a gente passa a compreender mais muitas coisas e passa a compreender mais as nossas mães e os nossos pais também, porque a gente tem um olhar, a gente tem um pouco da experiência, lógico que não a mesma, mas tem um pouco da experiência vivida por eles. E cabe a nós apenas se apegar mais em Deus, orar mais pelos nossos filhos, pela nossa família e entregar o nosso melhor, porque Deus ele só complementa e preenche aquilo que tem de bom dentro da gente. É aquilo que fala, né? Cada um oferece aquilo que tem. Se você oferece o seu melhor, você tem o melhor dentro de você, você vai formar uma pessoa boa e o seu filho vai ser alguém bom e a sua vida vai ser cada vez melhor. Então esse foi o meu processo, assim, de Deus plantar a sementinha da maternidade dentro do meu coração, gerar esse desejo dentro de mim e me tornar mãe. E hoje eu posso dizer que foi a melhor coisa que Deus fez na minha vida. Eu me sinto uma pessoa muito mais feliz. Eu tenho um novo propósito, né, que é trabalhar e conquistar um futuro melhor, um futuro que eu possa ter mais tempo para oferecer para o meu filho, que eu acho que o tempo é algo essencial, mais do que bens materiais, é você oferecer tempo de qualidade, tempo para conversar, para oferecer um conselho, para educar, né? Então esse é o meu objetivo hoje em dia. Já passou todo aquele objetivo de querer coisas materiais. Lógico que a gente sempre tem vontade de melhorar, né? Isso faz bem também, e a gente tem que sempre procurar melhorar pelos filhos também, mas o foco da gente muda. Então, se você passa por isso, se você é uma pessoa que também tem seus traumas, né, familiares e pensa, eu não quero ter filho, eu não quero ser mãe, eu espero que o Senhor possa mudar isso no seu coração. Que Deus possa plantar a semente da maternidade, sabe, dentro de você. Porque é realmente algo dado por Deus mesmo, é um dom dado por Deus. O dom de maternar, né? O dom de amar. Olha que palavra mais linda, maternar. Que acho que acredito, nem sei se eu vou até procurar no dicionário depois, mas eu acredito que exista, né? Mas é a junção de maternidade com amar. Então, é algo maravilhoso assim. É algo que te torna amigo de Deus e te faz compreender melhor os projetos, né, que Deus tem na vida da gente. É difícil, desafiador, cansativo, tudo isso e um pouco mais. Mas, ao mesmo tempo, é algo terno, algo prazeroso. E quando a gente está em casa, assim, sem a presença da criança, sua vida fica aquele silêncio, aquele vazio, e aí você percebe que você não poderia ser tão feliz quanto você é quando você tem um filho. Então eu espero que Deus plante essa sementinha no seu coração também, que você se alegre na presença do Senhor e que você entenda que o projeto da família, ele é um projeto que nasceu no coração de Deus porque é algo bom. Todo mundo precisa, ninguém nasceu para ser sozinho e nem para ser só uma semente vazia. A semente, para ela ser boa, ela precisa germinar, ela precisa frutificar, ela precisa crescer, ela precisa ser muito mais do que uma simples sementinha. Ela precisa servir, né, alimentar outras pessoas, ter raízes e oferecer coisas boas, assim como uma árvore. Antes de ser uma árvore, é uma semente. Depois ela germina, ela cresce e ela dá frutos. E nós somos assim. E você vai ser assim, em nome de Jesus também. Então é isso, gente. Esse foi o meu processo. Eu espero que edifique vocês, tanto quanto me edificou e tem me edificado. E que a maternidade seja algo leve para você e algo que te complete, assim como tem me completado. E assim como a presença de Deus também tem me completado dia após dia. Que Deus abençoe a sua vida.